Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pilha Certa. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu e está me vendo pelo WhatsApp, link azul aqui embaixo. É só você clicar, vai abrir o YouTube, você vai inscrever-se e depois ativa as notificações do sininho. Tá me vendo pelo Facebook? Linkzinho aqui em cima nas descrições do vídeo. Você vai clicar, vai abrir o YouTube, vai inscrever-se e depois ativa o sininho. Tá me vendo pelo Instagram? Tem que ir lá nas informações do meu perfil, lá na bio. Embaixo do meu nome vai ter o link, você vai clicar, vai abrir o YouTube, inscrever-se e depois ativar o sininho. Jorge, já sou inscrito no seu canal, o que eu posso fazer para te ajudar? É só você virar um multiplicador do reino. Vai lá no meu canal, escolhe o vídeo que você mais gostou e multiplique. Coloque nas suas redes sociais, em todas as plataformas que você tem acesso. Abençoe o meu ministério, abençoe o reino de Deus e atraia a bênção do Senhor para a tua vida. Amém? Vamos para a nossa mensagem de hoje? O tema da nossa mensagem é De volta ao lugar das suas pendências. Vem comigo que você vai entender. O nosso texto de referência se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, que diz o seguinte: E quando Jesus soube que os judeus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. No decorrer das nossas vidas, nós passamos por diversos lugares, e cada lugar ele nos traz uma experiência. Tem lugar que, se a gente pudesse, a gente nunca sairia dele. E tem outros que a gente nunca queria que ele tivesse existido. Mas isso não tem nada a ver com os lugares. Isso tem a ver com as experiências que nós passamos lá e que acabam nos marcando. Mas para que a obra de Deus ela venha se completar, ela venha ser plena nas nossas vidas, nós temos que retornar ao lugar das nossas pendências. Judeus e samaritanos, eles não se falavam. Mas a obra que Jesus tinha abarcava judeus, samaritanos e todos os moradores da terra. Então era necessário passar por Samaria. Era necessário voltar ao lugar das pendências e resolvê-las. Existem 3 tipos de lugares que, se nós pudéssemos, nós nunca retornaríamos nele. O primeiro deles são lugares de quebra de aliança. O segundo são lugares que nós perdemos o foco do reino e cometemos erros. E o terceiro são lugares onde nós tivemos frustrações muito fortes. No texto que nós lemos de João capítulo 4, fala de uma cidade chamada Samaria e fala que os judeus eles não passavam por Samaria. Judeus e samaritanos, no Antigo Testamento, eles eram um povo só, eles eram um povo único, sendo que com a morte de Salomão, por conta de divergência de opiniões, divergência de ideias, divergência de ideologias, eles acabaram se separando e virou Israel, reino do norte, cuja capital é Samaria, e Judá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Desde então, judeus e samaritanos eles se evitavam. Para vocês terem uma ideia, quando um judeu tinha que passar por aquela região, eles preferiam caminhar mais um dia dando a volta do que passar por dentro de Samaria. Mas a obra que Jesus tinha que fazer era completa e era necessário passar por Samaria. Samaria representa aquele lugar, aquela pessoa ou aquela situação que a gente quer desviar para não enfrentar. É aquela pessoa que a gente fala assim: não, eu gosto dela, pode ficar ela lá e eu cá que tá tudo certo. Ou aquela pessoa que quando você vê na rua, você acha que não tem raiva, mas você atravessa a rua. Deus ele está falando nesse dia de hoje. É necessário passar por Samaria. É necessário retornar no lugar da pendência. É necessário você retornar no lugar onde houve a quebra de aliança para que essa aliança venha a ser refeita. E eu quero dizer para você, existem almas que precisam ser salvas nesse lugar. E talvez o reatar dessa aliança que você precisa fazer vai desencadear no salvamento dessa alma. É necessário voltar, é necessário passar em Samaria. Segundo lugar que nós não retornaríamos, o lugar da perda de foco, ou o lugar que nós perdemos a visão do reino. Josué capítulo 7 conta a história do povo de Israel na conquista da terra prometida. O povo tinha acabado de vencer a batalha de Jericó.
O povo tinha acabado de ver milagrosamente as muralhas de Jericó caírem por terra. Só que na sequência, eles precisavam passar por uma cidade chamada Ai. Ai era uma cidade infinitamente menor do que Jericó. E o seu capitão, o que estava à frente dessa batalha, chamava-se Acã. Acã, ele perdeu a visão do reino. Acã entrou naquele lugar com uma promessa de uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, e ele se perdeu por conta de uma capa babilônica, 2 quilos de prata e uma barra de ouro. Às vezes, na nossa caminhada, nós trocamos bênçãos permanentes por bênçãos temporárias. Acã morreu por causa do seu pecado. Ele foi apedrejado por causa do seu pecado. Mas Deus deu oportunidade do povo de Israel voltar no lugar da sua pendência e fazer de novo, fazer com o foco certo, fazer com a ordem certa. E o povo voltou e ele foi vitorioso. Volte no lugar da sua pendência. Volte no lugar da sua pendência e faça a coisa com o foco certo, com o foco no reino. E Deus vai te abençoar. Terceiro lugar que nós não retornaríamos, o lugar das nossas frustrações. Lá em Lucas, capítulo 5, conta a história dos discípulos que tinham ido pescar e eles passaram a noite inteira no mar alto e eles nada tinham conseguido pegar. De manhã eles retornam para a praia, encontram Jesus, Jesus pede o barco deles emprestado, prega para a multidão e depois que ele termina a pregação, ele vira para os discípulos e fala o seguinte: volte para o mar alto e lance as redes. Pedro falou para ele: Senhor, nós fizemos isso a noite toda. Pedro estava querendo dizer: Senhor, eu conheço o meu ofício, eu sei de marés, eu conheço a lua, eu conheço o movimento das ondas, eu sei o lugar que os peixes ficam, eu sei a forma de lançar a rede, mas por causa da sua palavra, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. Pedro, ele não confiou na sua experiência, ele confiou na dependência que ele tinha de Deus. E a dependência dele fez com que ele tivesse uma pesca maravilhosa. Às vezes, nós passamos por frustrações em alguns lugares, mas a culpa não é do lugar. A culpa não é nossa que fizemos alguma coisa errada, é porque não era o momento. Jesus falou para Pedro voltar e fazer o que ele fazia sempre. Só que agora existia algo de diferente. Foi com a ordem de Jesus. Eu quero dizer para você, talvez você tenha ido nesse lugar, talvez você tenha passado nessa situação, mas você foi, mas não era o tempo de dar certo. Agora você vai voltar lá com a ordem de Jesus. Pedro falou: sobre a tua palavra lançaremos as redes. Ele, pela palavra do Senhor, ele lançou a rede e teve uma pesca maravilhosa e as redes quase que se rompiam. Deus está dizendo: volte no lugar da tua frustração, mas agora volte com a minha palavra, com a minha autoridade sobre você. E aquilo que tinha dado errado vai começar a dar certo em nome de Jesus. Volte no lugar da tua frustração, porque eu, em lugar da sua vergonha, eu te darei dupla honra, diz o Senhor. Eu não sei se a tua pendência é uma quebra de aliança, eu não sei se a tua pendência foi a perda de foco, e eu não sei se a tua pendência foi uma frustração. Mas eu quero dizer para você que tudo isso se resolve quando nós retornamos com a ordem de Jesus. Volte no lugar da tua pendência. Volte no lugar da tua frustração. Volte no lugar onde você teve a experiência ruim, mas vá agora com a autoridade de Deus sobre a tua vida. E tudo que estava dando errado vai começar a dar certo. Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada. E fique com a presença de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.